Olá, então, muito boa tarde. Estamos aqui hoje para iniciar a nossa aula, voltados para a saúde física, voltado para os cuidados com o corpo. E eu já vou aqui, além de dar boa tarde, sejam todas muito bem-vindas, já colocar aqui a minha, que eu vou trazer aqui para vocês de conhecimentos, de várias informações que eu trouxe, de várias questões que nós devemos olhar, que nós devemos trabalhar. Por quê? Porque o autoconhecimento é tudo, né? Você ter na sua mente, você ter muito claro aquilo que você deseja, é o primordial. Porque sem isso a gente vai para onde? Sem isso eu estou indo para onde? Muitas vezes eu estou indo para meios, para realidades que eu não desejo, né? Eu não quero viver. Então, vamos lá. Eu inicio aqui trazendo para vocês essa fala que eu trago em a maioria das minhas palestras, que é: assuma o comando da sua mente, não é? Acesse as suas habilidades mentais e aprenda a lidar com seus desafios e viva com o sucesso que você merece. Qual o sucesso que você merece? Qual a vida que você gostaria de ter? Qual a realidade você gostaria de viver? Tudo isso você pode viver quando você faz o quê? Você assume o comando da sua mente, né? Assumir o comando da mente não é permitir mais que a sua mente conduza a tua vida no automático, né? Porque a maioria das pessoas estão ali, ó, vivendo no automático, permitindo a vida ser conduzida, e trazendo resultados, trazendo realidades que você não quer, que você não deseja. Mas tudo isso é possível nós fazermos uma avaliação, uma reflexão e fazer com que essas coisas se transformem, né? Então, inicialmente, eu trago aqui para vocês só rapidamente quem sou eu, né? Então, quem é a Aurani Medeiros? Eu sou terapeuta integrativa, sou palestrante, sou escritora do livro digital Como Criar uma Nova Realidade, sou coautora de um livro com mais 12 empresárias chamado Elas Vendem, também sou treinadora, tenho 2 cursos, 2 treinamentos online, que é o Farol, Crie uma Nova Realidade, e o programa de 21 dias de reprogramação mental. Estou, né, estudando os poderes da mente há mais de 8 anos e há 7 anos atuo como terapeuta integrativa, que é o meu propósito de vida, né, é aquilo que eu amo. Deixa eu só fechar aqui o seu microfone, André. Então, vamos lá, para iniciarmos essa conversa sobre esse tema de hoje, né, o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com o físico, e não só voltado para o emagrecimento, para a obesidade, mas também voltado para a saúde, não é? Então, de onde vem tudo isso? Não dá para eu falar para vocês aqui sobre esse tema ou sobre qualquer tema sem trazer essa base, que é uma das bases do meu trabalho. Ou seja, todos nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. A mente racional e a mente onde está ali registrados tudo que eu vivi, tudo que eu experienciei. E como está aí no desenho do iceberg, né, temos aí 5% do iceberg está aparecendo, né, está fora da água, que é a nossa mente racional. Então, é a mente lógica, é a mente de memória curta, é a mente que eu deveria utilizar apenas para dizer assim: ah, amanhã eu tenho médico, hoje eu vou tomar banho, eu vou almoçar isso, tal dia eu tenho esse compromisso, o que, que eu vou vestir, para eu olhar a rua e atravessar a rua e olhar de um lado para o outro. Então, se eu não tivesse a mente racional para conduzir as atividades diárias, ia acontecer muitas coisas ruins, não é? Mas ela só tem 5% de criar a sua realidade. E a maioria das pessoas estão permitindo que essa mente racional conduza a vida delas, no automático, né? E a gente vai aprender um pouquinho mais aqui hoje sobre isso aqui. E a gente tem a mente subconsciente, a mente inconsciente, que ela tem poder de 95% sobre a nossa vida. O segredo está no inconsciente, o segredo está no subconsciente. Então, ali, ó,
imerso abaixo da água, está ali a parte do iceberg maior, não é? Que é a nossa mente inconsciente. E por que ela está abaixo da água e eu não estou vendo? Não é? Porque eu só vejo aquele pedacinho. Por quê? Porque é inconsciente, é subconsciente. Muitas vezes, a maioria das pessoas não tem a mínima noção, a mínima consciência dos seus porquês, do porquê que as coisas acontecem, do porquê que você tem determinadas repetições de acontecimentos na sua vida. Porque você deseja uma coisa, mas você atrai outra. Você queria viver uma coisa, mas você está vivendo outra. Então, a mente subconsciente, né, inconsciente, ela foi formada lá atrás, principalmente na primeira infância, de 0 a 7 anos, desde quando juntou ali, ó, o espermatozoide com o óvulo e começou a formar quem você é hoje, já juntou ali 50% da sua mãe e 50% do seu pai. E não só sobre eles, mas toda a ancestralidade que estavam neles. Então, avó, bisavó, tataravó, e por aí vai. Então, muitas vezes ali na gestação, né, talvez a sua mãe tenha tido uma gestação que ela não queria. Então, já ficou ali uma crença, um sentimento de desaprovação, que ela não queria você, né, de não ser aceita aquela gravidez. Acontece com muitas pessoas, inclusive aconteceu comigo. Então, e não é que a sua mãe rejeitou você, talvez ela rejeitou a gravidez, não é? E ali, quando você sai da barriga da mãe de 0 a 7 anos, é a primeira infância que você não tem a mente lógica, a mente racional, para saber o que é perigoso, o que faz mal, o que é bom ou ruim, se essa pessoa é boa ou não. A criança tem aquela total inocência, não é assim? Então, aquele período ali, tudo que a criança escutou, experienciou, ouviu, enraizou no subconsciente e se tornou verdades absolutas. E você olhar para isso, e você parar um tempo ali e observar isso, você vai encontrar respostas, né? Porque eu lá atrás, em 2018, em 2017, eu queria minhas respostas, eu queria meus porquês. Ah, minha vida não está próspera. Ah, eu não tenho um excelente relacionamento. Ah, eu não estou feliz no meu trabalho. Ah, eu tenho um relacionamento ruins aqui de conflitos, nisso e nisso. Eu queria saber por quê, né? Porque eu era uma pessoa boa, eu trabalhava 12 horas, eu criei minha filha sozinha, eu era religiosa. Então, eu pensava, então, mas por que eu não vivo aquilo que eu desejo? Eu queria meus porquês. E ao eu fazer essa avaliação, né, e muito profundamente, eu fui compreendendo cada coisa que me limitava, cada verdade, cada crença, cada bloqueio que eu tinha. E é uma jornada muito maravilhosa e gratificante que a gente entra e passa a compreender com muita clareza por que eu vivo o que eu vivo, como que eu faço para eu viver algo diferente e como que eu faço para eu ter clareza do que eu desejo. E muitas vezes as pessoas não sabem nem o que elas desejam, né? O que elas realmente querem. Então, eu trouxe essa mensagem aqui, ó. Talvez lá na infância, o que você ouviu? Você não consegue, você não merece, ser acima do peso é bonito. Quem nunca, não é? Lá atrás, quando eu olhava um bebezinho bem gordinho, uma criança bem gordinha, falava, ah, que linda, ah, que maravilhosa, né? Se a criança estava magrinha e tal, falava, ah, nossa, essa, né, tá precisando comer mais, está precisando se alimentar melhor. Quem nunca? Ou então você ouviu, ah, ser acima do peso é bonito, né? Então ser gordinho é bonito. A criança gordinha, né, é um espetáculo. Ou então você ouviu, coma bastante para deixar a mamãe e o papai feliz, não era assim? Quando você comia todo o prato, a mãe, nossa, parabéns, comeu tudo, comeu muito bem. Então a gente já cria aquele hábito assim que comer muito é bom. Comer muito deixa as pessoas felizes, deixava a mamãe e o papai muito felizes. E no meu caso, inclusive, né, não poder deixar comida no prato era uma coisa crucial, porque minha mãe e meu pai passaram fome, então, para minha mãe, você deixar ali, jogar um pedaço de pão fora, você jogar um pouquinho de comida fora que você não cabia mais, para ela era o fim do mundo. Então, assim,
Depois eu cresci uma pessoa que, mesmo que a comida estava ruim, eu forçava para comer, porque eu tinha aprendido que jamais você deve jogar uma comida fora, né? E até depois eu fiz uma avaliação entendendo que quando você joga uma comida no lixo, que aquilo ia te fazer mal, né? E que você já estava muito cheia, tudo no universo não se perde, tudo no universo se transforma. Então, talvez aquilo ia se transformar em alimento para outros seres vivos, e está tudo bem. Eu não fiz porque eu quis, eu não fiz por mal, não é? Agora, eu engolir aquilo que estava ruim, que estava péssimo, que eu não queria mais, eu estava demonstrando que eu não sou merecedora, que eu mereço qualquer coisa, né? Que eu devo engolir tudo que o universo me joga, porque né, é assim que eu aprendi. Então, devemos prestar muita atenção nisso. E as pessoas têm dó de você, né? As pessoas lá ficavam com muita dó, coitadinha, olha como ela é magrinha, olha como ele é magrinho, não é? Então, isso são registros que a gente carrega, que devemos olhar muito para isso. E aqui eu gostaria de trazer para vocês uns ensinamentos da grande Louise Hay. O maior livro dela, que vendeu bilhões de cópias, se chama Você Pode Curar Sua Vida, mas ela tem vários livros, e ela foi uma pessoa que fez muitos experimentos, entendendo que um determinado comportamento que uma pessoa tinha, que várias pessoas tinham, levava a um mesmo resultado. Então, assim, quem era obeso estava ligado a uns determinados comportamentos. Quem tinha enxaqueca estava ligado a um determinado comportamento. Quem tinha câncer estava ligado a um determinado comportamento. Tanto que ela curou um câncer gravíssimo que ela tinha, perdoando as pessoas, ressignificando, se amando, né, principalmente perdoando, se compreendendo melhor e aprendendo a se amar, né? Aprendendo não só a amar ela mesma, mas a amar a história dela, amar como ela foi criada, que foi muito horrível. Mas quando ela aprendeu a amar tudo isso e a emanar amor, a vida dela passou a ser por amor. Então, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa aqui voltados para a obesidade, quais são as coisas que ela traz, né? Então, necessidade de proteção. Talvez a sua questão de você ser acima do peso é uma necessidade de proteção. Então, o corpo cria uma almofada para se proteger do mundo externo, das críticas, da rejeição ou da agressividade. Olha que coisa. Então, eu sou uma pessoa que não quero ser agredida, eu não quero ser uma pessoa que as pessoas não vão desaprovar, né? Então, eu prefiro criar aqui uma almofada, uma capa de gordura para as pessoas não chegarem nem perto, né? Para aquele medo ali da rejeição, da crítica, da agressividade. Então, é melhor dessa forma, porque aí as pessoas se distanciam. Segunda coisa, medo profundo. Comer e acumular peso podem ser formas de amortecer inseguranças e ansiedades. Quem não é? Quando está muito ansioso ali, come muito. Então, muitas vezes, você não come porque quer, né? Depois a gente vai trazer a palestra aqui da nossa nutricionista para falar um pouco mais sobre isso, mas às vezes você não come porque deseja, ou porque você quer, mas porque você quer suprir uma lacuna de insegurança, de ansiedade, né? Então, e aquele medo profundo ali de sofrer. Então, a comida traz aquele quentinho, né? Você permanecer ali acima do peso, te traz ali, talvez, ilusoriamente, você acha que isso vai ocupar essa lacuna. Outro, falta de amor próprio. Então, sentir que não é digno de amor ou atenção leva a buscar conforto na comida. Na verdade, para mim, essa daqui é a principal. Porque quando você tem amor próprio, tudo na sua vida flui, tudo na sua vida é melhor. Tudo você passa a se amar, então você passa a se sentir merecedor, capaz, autoconfiante, boa autoestima. Tudo na sua vida começa a fluir muito melhor. Então, falta de amor próprio. Precisamos nos amar mais, principalmente nós mulheres, não é? Outro, repressão emocional. Então, guardar sentimentos não expressados, não expressos. Então, raiva, tristezas, mágoa, pode se manifestar como excesso de peso. Então, eu vou engolindo, né?
o outro me xingou, brigou comigo, eu estou insatisfeita com aquele relacionamento, meu filho fala assim comigo, meu chefe, aquele cliente, né, a realidade, eu vou engolindo. Eu não quero brigar, eu não sei me posicionar, eu não sei falar não, eu não sei expressar, né, aquilo que eu penso, e eu posso fazer isso sem ser grosseiro, sem impor, sem exigir, sem gritar, sem brigar, apenas eu vou colocar, ó, me desculpe, mas a forma com que você me trata desse jeito, eu não me sinto bem. Eu respeito a sua opinião sobre mim, eu respeito o que você pensa sobre mim, mas eu penso diferente, não é? Os meus pensamentos sobre isso é diferente. Ou você ter um posicionamento de falar, olha, por favor, dessa forma que você fala comigo, eu não aceito, né? E aí, ou aquela maldade que alguém tenha feito com você, você ter, talvez você não possa se posicionar com essa pessoa, mas você possa trabalhar isso para você se perdoar. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, a gente tem que perdoar o que o outro fez para nós. Mas muitas vezes o mais desafiador é nos perdoar por ter permitido aquela pessoa fazer isso, não é? Então, outro, buscar por preenchimento. A comida tenta preencher um vazio emocional ou espiritual, como se fosse alimentar a alma, né? Traz aquele quentinho, aí você vai comer aquele doce, aquele sorvete, né? Aquela fritura, né? Então, aquela coisa ali no seu subconsciente, olha lá que eu disse lá atrás, né? De forma inconsciente, a gente não faz mal para nós mesmos de forma inconsciente. Ou às vezes é consciente também, mas a gente não consegue parar, né? E muitas vezes é a busca ali de um preenchimento. E o último aqui que a Luiz Rey traz, que é excesso de controle ou sobrecarga. Carregar responsabilidades e fardos que não são seus. Quem nunca? Quem não aqui, né? Principalmente nós mulheres. É fazer demais pelo outro, né? Assumir todas as responsabilidades de uma casa, ter dificuldade de distribuir, de pedir, né? Até tem uma amiga minha que ela fala assim, né? Que quando o marido dela chegava e falava, ô, Kátia, eu posso te ajudar? Ela ficava pé da vida, né? Que ela falava assim, como assim me ajudar? Não é? A casa é nossa. Nós temos de cuidar da nossa casa. Então, não é minha responsabilidade e você vai ajudar. Não, nós vamos distribuir as tarefas aqui, nós vamos fazer, né, o que tem de fazer. Então, muitas vezes, você carrega o peso da mãe, carrega dos filhos, do marido, carrega o peso da sobrecarga de trabalho no seu emprego, no seu trabalho, e tudo isso acaba sobrecarregando excesso de peso, né? Porque muitas vezes, às vezes, você come mal, você come, né, em horários errados, tudo isso. E aqui a Louise Hay, ela já traz uma poderosa afirmação que você pode usar aí todos os dias, anote, onde essa afirmação vai mudar, vai ressignificar uma dessas crenças que você possa ter, ou todas, né, que você possa ter. Então, ela afirma que eu me amo e me aprovo. Eu estou segura. Eu vivo agora e experimento a liberdade. Eu me amo e me aprovo. Eu estou segura. Eu vivo agora e experimento a liberdade. Então, essa afirmação vai ajudar você a ressignificar essas crenças. Depois vocês coloquem aqui quais que vocês se identificaram mais, né? E vamos lá para esse exercício aqui. Quando você pensa nas ações para o seu emagrecimento, né? Falando aqui de emagrecimento, ou falando de saúde, algum problema de saúde que você tenha, qual o sentimento que vem? Então, assim, respira. Quando você visualiza aquela vida ideal, aquele corpo ideal, não perfeito, porque não existe perfeição, né? A perfeição que você vê na rede social não existe. Então, quando você visualiza esse desejo realizado, quando vem aquela imagem desse desejo realizado, qual o sentimento negativo que vem? Não posso? Não consigo? Já passei da idade? É muito difícil? Não dou conta? Essas coisas não funcionam? Qual a crença que vem? Anote aí essa crença para você trabalhá-la, usando inclusive a afirmação que a Luiz Rey passou aqui, né, no slide anterior. Porque quando eu não consigo realizar uma coisa na minha vida, eu preciso entender o meu porquê. Eu preciso ter clareza do que eu desejo, eu preciso ter clareza
de qual a negatividade que vem e que isso é um sabotador que impede que eu faça o que eu tenho que fazer. Então, pense aí, não só voltado para o emagrecimento, mas qualquer questão de saúde física, né? E eu vou trazer aqui para vocês uma comprovação científica, que é uma outra profissional que eu amo, que é a Ellen Langer. Ela faz experimentos na grande faculdade de Harvard, né? Há mais de 45 anos. Ela traz muitos experimentos comprovando para as pessoas. Olha que incrível. Numa entrevista que eu vi dela, perguntaram para ela, Ellen, qual é o maior que está no ranking lá, em primeiro lugar, do motivo das pessoas adoecerem, né, seja qualquer desafio de saúde física. Ela falou, acima de alimentação, acima de exercício físico, acima de medicamentos, né, suplementos, está o estresse. O estresse está no ranking mundial das maiores questões de saúde física das pessoas. E o estresse está onde? Na nossa mente. Está na nossa consciência. Então, veja que eu posso ser muito mais saudável, muito mais feliz, me sentir muito melhor, se eu mostrar para vocês uma foto minha lá de quando eu comecei meu processo lá em 2017, vocês ficam passados. E eu não fiz nenhum procedimento no rosto, não. Mas quando você faz a comparação ali da foto, você fala, meu Deus, o que ela fez? As pessoas me perguntam, quem me conhecia lá de trás, né, pergunta, o que você fez? Eu falo, olha, eu não fiz nada além de me amar, além de me cuidar, além de ter harmonia emocional, assumir o comando da minha mente, tudo isso, para poder chegar nessa imagem que vocês veem aqui hoje, que aos 53 anos, eu faço a avaliação que eu estou muito bem, né? Então, a grande doutora Ellen Langer, uma grande psicóloga, né, uma grande estudiosa, ela fez o seguinte experimento, ela pegou 84 camareiras de um hotel lá de Boston, dividiu em 2 grupos, um grupo recebeu a explicação de que as suas atividades diárias, limpar o quarto, arrumar a cama, esfregar os banheiros, contavam como exercício físico e que isso iria queimar calorias. O outro grupo não receberam essa informação, e foi feito durante 4 semanas esse experimento. Então, e antes de começar o experimento, então ela viu biopedância, ela viu, fez toda a avaliação clínica ali do estado do corpo físico dessas pessoas, dessas camareiras, né? E no final, após 4 semanas, ela fez novamente. O que aconteceu? Essas pessoas que foram informadas que as atividades diárias que elas faziam no hotel, na mente dela, ela deveria contar como exercício físico e que isso ia queimar calorias, ela fez a avaliação que essas pessoas melhoraram o sistema cardíaco, melhoraram o IMC, melhoraram, emagreceram e diminuíram o estresse, e melhoraram muitas coisas. O outro grupo que não receberam essa informação não teve nenhuma mudança, nenhuma transformação assim né, de relevância. Então, veja que tudo está na mente, o segredo de tudo. Se o maior problema de saúde física é o estresse, então eu vou trabalhar para eu ser uma pessoa calma, para eu ser uma pessoa tranquila. Eu posso dizer para vocês, assim, eu estou na menopausa. Se eu fosse avaliar o que minhas irmãs passaram, o que a minha mãe passou, era para eu estar muito mal, era para eu estar, sei lá, mas eu determinei que eu ia me cuidar, eu ia me amar, e que eu ia fazer as minhas escolhas de como eu gostaria de viver. Então, eu nem lembro que eu estou na menopausa, eu nem lembro da idade que eu tenho, parece que quando eu vou falar que eu tenho 53 anos, eu falo, nossa, mas será? Não é? E tudo isso na mente. E a doutora Ellen Langer, né, ela fala aqui de novo, né, então, para Langer, o estresse é um dos maiores causadores de doenças, e não necessariamente os eventos externos, mas a forma como percebemos esses eventos, ou seja,
Como que eu percebo a minha vida, os acontecimentos da minha vida, as expectativas que temos. Ou seja, a gente não deveria ter expectativa de nada, a gente deveria ser neutro, a gente não deveria preocupar a nossa mente com as coisas que não aconteceram e nem nunca vão acontecer. E essas notícias, né, notícias da Universidade de Chicago, e ela analisou, né, que crenças como isso vai piorar, não posso mudar, não sou capaz, alimentam esse estresse crônico que as pessoas têm e que se manifesta fisicamente, lógico, daí vem a doença, não é? Então, eu trouxe duas avaliações aqui para vocês, que isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência, é a física, para vocês compreenderem que tudo é real. Então, eu devo sair do acúmulo de trabalho que eu tenho diariamente, eu devo sair daquela correria, daquele estresse e olhar para a minha mente, olhar para a minha consciência, e olhar para, como ela falou aqui, né, a forma que eu me comporto perante os eventos que acontecem na minha vida. Isso que é o mais importante. E vamos lá, como que eu ressignifico, né? Então, tá, Urani, eu identifiquei lá que daqueles itens que você colocou, eu identifiquei vários. Então, em primeiro lugar, a atenção plena, que é inclusive um dos livros da doutora Ellen, né, que eu comprei, que eu li, está sempre aqui em mãos, onde ela olho uma pessoa que no meu olhar, né, aquela imagem não é boa, quais os sentimentos que vêm? Eu tenho que prestar atenção no que eu sinto, no que eu penso. Porque se o meu comportamento é, como diz o outro, né, sentar em cima do meu problema e ficar julgando o outro, isso não vai me levar a lugar nenhum. Então, a atenção plena, autoobservação é o segredo da vida. Outra, afirmar diariamente com clareza o seu objetivo, ou seja, pegue um caderno, escreva em detalhes o seu objetivo, depois você grava um áudio e ouve todos os dias. Simples assim. Sabe por que eu sei que não vai funcionar? Porque você não vai fazer. Porque o seu cérebro, o cérebro das pessoas, né, para vocês, o universo, Deus, é muito simples. É só eu trocar o significado na minha mente. É só eu usar uma afirmação positiva daquilo que eu desejo viver. Então, vai lá, escreva, eu gostaria de ser assim. Eu gostaria, não, né? Eu sou assim, eu me amo dessa forma, eu tenho tantos quilos, eu sou saudável, tarará, tarará. Escreve um texto bem extenso. Você vai lá e grava na sua voz, lá no WhatsApp. Porque o ideal seria você escrever todos os dias, mas olha que facilidade a tecnologia. Você vai lá, escreve em detalhes, grava um áudio e ouve todo dia. Próximo exercício da gratidão. Você agradecer como se já fosse real. Antes de eu ser terapeuta, eu visualizei muitas vezes aqui na minha mente, primeiro, o que eu visualizava? Eu visualizava atendendo as pessoas, eu visualizava a vida das pessoas sendo transformadas, eu recebendo depoimentos, as pessoas saindo de um processo depressivo e melhorando a vida delas, eu ia imaginando tudo isso. E com isso, depois isso se tornou real. Então, você agradecer algo como se fosse real, mas que ainda não aconteceu, é você fazer o seu cérebro acreditar nessa possibilidade. Porque o cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, isso quer dizer que eu posso visualizar o que eu desejo e o meu cérebro vai passar a acreditar. Outro exercício extremamente simples. Você pode escrever um texto, você pode depois também gravar um áudio, ouvir,
ou você pode só aprender por exemplo, você está dirigindo na rua, e em vez de você ficar prestando atenção no trânsito, estressado, problema, você fala, vou fazer meu exercício de gratidão. Nossa, gratidão, universo, gratidão, Deus, por eu estar bem, por eu ter um carro, por eu estar aqui sentada confortavelmente, indo para o meu destino. Gratidão pela natureza, gratidão por eu estar bem, para os meus órgãos funcionarem, gratidão por eu ser tão saudável, gratidão por eu atingir meu objetivo de peso físico. Aproveita aquele momento e faço o exercício. Eu faço quando eu estou tomando banho, eu faço quando eu estou dirigindo, eu faço quando eu estou ali lavando uma louça, preparando uma refeição. Eu aproveito todos esses momentos. E eu vou deixar aqui essa técnica para o final, que eu vou fazer um exercício com vocês, depois da fala da nossa querida Andréia, que é a nutricionista. A gente vai fazer um exercício. E eu quero deixar essa frase aqui para vocês. Os resultados que você quer estão nas coisas que você não faz. E as coisas que você não faz não é ir todo dia na academia, não. Não é todo dia ficar sem comer, fazendo regime, dieta. São novas ações, principalmente mentais, emocionais, né? De consciência. E aí, depois, do lado de fora, você consegue colocar em prática. E, para vocês me conhecerem, né? Conhecerem o meu trabalho, agradeço aqui pelas alunas da CLA, né? Que essa noite escolherem, né, buscar conhecimento. Gratidão para todas as alunas da CLA, que é uma grande amiga, né, que Deus me presenteou. E lembrar que a gente sempre precisa de pessoas, não é? Tudo que a gente precisa resolver na vida da gente, a gente precisa de pessoas. Então, vou encerrar aqui a minha apresentação. Vou pegar aqui a apresentação da Andréia. A Andréia vai começar aqui, então, fazer a apresentação dela. Então, Andréia, esteja à vontade, pode se apresentar. Agradeço a sua presença, a sua disponibilidade do seu tempo, trazer o conhecimento que você tem aí na linha, não é? Porque quando a gente busca um objetivo, nós temos de nos cercar de todas as formas. Então, tem a parte mental, tem a parte física, tem a parte técnica, e tudo aquilo a gente colocando em prática, a gente consegue, né? Então, exatamente. Você aí, É isso, então, eu sou Andréia, sou nutricionista comportamental, que é uma linha diferente do tradicional, né? Hoje o que a gente vê muito é a nutrição esportiva, só que nem todo mundo é da nutrição esportiva, né? Vai nessa linha. E a nutrição, ela tem várias linhas, né? Vários pontos. E atendo hoje só mulheres, 35 anos mais. Atendo no momento online, por enquanto. E essa área, essa linha, né, do comportamental é pouco conhecida também, né? Nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece. E eu sempre costumo dizer, né, Arani, também, que é um público bem, assim, bem selecionado, porque nem todo mundo, né, às vezes a pessoa passa comigo um mês, e aí eu tento, é igual eu falo, eu tento colocar o máximo que eu puder nesse um mês, mas o que ela não fizer, pelo menos aquilo fica, né, Arani, na mente, fica ali na cabeça o que ela aprendeu. Então, assim, quando a gente fala sobre comer emocional, que é um dos termos, né, que a gente usa no comportamental, não é só comer, igual no comer para nutrir, né? A gente não
não fala só da nutrição, no comer emocional. A gente fala do comer através do afeto, do comer com emoção. Muita gente hoje está acima do peso por causa do comer emocional, né? Porque ali numa tristeza come. E tem o contrário também, né? Às vezes a pessoa está triste, não come, né? Mas como a maioria é desse lado de ganhar peso por causa disso, né? A gente fala mais sobre isso, mas também tem o outro lado também, a gente não pode esquecer. E eu sempre tento comparar isso, Aurani, com as pacientes que passam por mim, e elas falam, nossa, é mesmo, nunca reparei. Então, assim, você achar que a pessoa tá linda, magra, doente, não é legal, né? Porque ela não viu o outro lado, que tem gente que adoece por ser magro, né? Então, também o outro lado não é legal. Então, tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio é muito difícil, porque muitas vezes lá, quando a gente aprendeu a nutrição, quando a gente era bebezinha, ali a introdução alimentar, a gente não aprendeu o equilíbrio, né? A gente aprendeu, igual você comentou, né? Tem que raspar o prato, o bebê mais gordinho é sempre o mais lindo. Eu passo por isso, né? A minha filha, todo mundo fala que a minha filha é muito magrinha. Aí, nossa, como ela é magrinha, tal. Mas não é, às vezes é o normal, né? Mas as pessoas vê como, né, como magrinha. Então, assim, gente, existe uma escala que chama escala da saciedade, que é de 0 a 10. Através dessa escala, quem não sabe identificar, né, no caso, através dessa escala, você vê o ponto que você tá para se alimentar. Então, por exemplo, tem gente que espera aquela fome, né, muita fome mesmo para poder comer. Então, aí você tá, né, no nível lá embaixo, lá no, né, você espera o nível 1 para você poder comer. E tem gente que não, né, que tá ali sempre saciado e que come assim mesmo, né, come sem ver. Então, é interessante essa escala. Se você quiser, Arani, depois eu até disponibilizo de alguma forma para as pessoas poderem ver. E aí tem lá, através de cores também, né? Se é vermelho, se tá verde e tal. Então, qual que é o ideal de 0 a 10? 5, 6, 7. É o ideal ali, o equilíbrio. Só que aí tem gente que não consegue manter isso aí. Eu sigo essa escala, assim, nos meus hábitos, né? E eu falo aqui do termo comer emocional, mas tem outros dois termos também, que é comer intuitivo e comer com atenção plena. Eu uso também o comer intuitivo. Então, assim, eu não sou aquela regra que precisa, aquele horário, eu tenho. Não, se eu tiver vontade de comer, eu vou comer. Se eu não tiver, isso é o comer intuitivo. Deixar com que o corpo diga o que comer, não. Quando comer e quanto comer. Só que para a pessoa chegar nesse ponto, ela tem que estar bem se conhecendo muito, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa não consegue. Mas é interessante também. Até eu, de vez em quando, ali numa TPM, alguma coisa assim, eu me perco. Então, você sempre olhar para si e saber o equilíbrio desse comer intuitivo. E tem o comer com atenção plena, que é o comer de forma plena, num lugar limpo, numa mesa posta, os melhores alimentos, de forma calma, sem pressa. E isso poucos brasileiros fazem, né? Porque ali, mesmo que tire o horário de almoço, você tem 20 minutos, 15 minutos para comer, os outros 10 você vai descansar um pouco, os outros você vai voltar para o trabalho. Então, assim, ali já foi 1 hora, né? Então, a maioria, né, no Brasil não tem esse comer com atenção plena. E é difícil, tá, gente? Não é fácil, não. Mas quando você vai trabalhando isso, vai ficando mais fácil. Depois você faz que você nem vê. O cérebro é assim, né? Você vai fazendo os hábitos e aí depois você não percebe. E esses termos, esse comer emocional, é, é prejudicial, né? Não é legal, é assim, não é prejudicial só em excesso, mas assim, é você comer lembrando, ai, o bolo que a minha avó fazia, ai, essa comida, esse feijão que a minha tia fazia. Comer emocional é isso, só que em excesso, né? A pessoa come lembrando, comendo a emoção, né? A gente fala comer as emoções, os sentimentos, sem saber lidar. E o comer intuitivo é esse que eu falei, de você sentir a hora e quanto,
E o comer com atenção plena é você comer em local apropriado, em tempo apropriado, com mastigação apropriada, é todo um esquema. E todos esses, como é intuitivo e atenção plena, você usando essas técnicas, você consegue manter seu peso ideal. Então, raramente a pessoa vai permanecer obesa com essas técnicas, né? É uma estratégia. Só que aí a gente usa também muito como prevenção, né? Para não ganhar peso. Porque depois que a pessoa já está muito acima do peso, a gente faz a reeducação para ela voltar. E quando ela volta, que ela está no peso ideal, a gente mantém isso aqui, para não ganhar, né? Não ganhar muito peso. E lembrando assim, gente, comer não é só engolir, como muitos falam, né? É só nutrir, não é só engolir. A gente não está falando só de alimento, a gente está falando de um sentimento aqui dentro, pessoa que sente, pessoa que chora, né? Pessoa que fica triste, fica feliz. Então, assim, não é só colocar a comida para dentro, não é só isso. E, assim, até pessoas que eu já falaram para mim, assim, mas que relação tem o afeto? Que relação tem isso, o afeto? O que tem a ver? Isso é total falta de autoconhecimento, tem total relação. Você tem que olhar para um morango, admirar o morango, né? Você tem que comer devagar, é tudo um processo, não é assim só comer por comer, gente. Você não se ouve, né? Não ouve sua saciedade, não ouve. Então não é só engolir, né? A questão não é só engolir. E o que a gente sempre pode pensar nessa questão? Já observaram que toda comemoração tem comida? Né? É um aniversário, tem que ter comida. É uma confraternização de fim de ano, né? Comida. Vamos fazer uma reunião para ter uma ideia? Comida, né? Igreja, né? Igreja tem muito. Igreja é né? Eles falam que o povo da igreja é os que mais gostam. Então, assim, tudo tem, gente. É uma coisa assim também que não tem como você fugir da comida, né? Eu não vou, não existe. É o seu convívio social, é a sua vida, é seu trabalho, é sua comemoração, é a sua família, né? Então envolve isso também. Pensem nisso, que não é só engolir. A comida, ela faz parte da sociedade, ela faz parte do seu dia a dia, e é engraçado também uma coisa que eu quero comentar para refletirem. Quando a pessoa fuma, ela tem que largar o cigarro. E aí, simplesmente, ela não vê o cigarro. Tá tudo bem, né? E a comida? Como é que ela faz para não ver mais a comida? Não tem como, ela precisa para sobreviver. Então, ela tem que aprender a lidar em ver a comida 3 vezes por dia que seja, que eu falo pelo menos 3 vezes ao dia ali, de manhã, de tarde, de noite, para você se manter vivo e nutrido, né? Para você conseguir concentrar, trabalhar, tudo num bom estado. Então, pensem nisso, né? A comida é muito difícil. As pessoas hoje também, Aurani, usam muito jejum, né? Jejum, ok, e é uma estratégia que pode funcionar, mas ela não é para todo mundo. E também você não precisa começar uma reeducação em jejum. O jejum, ele é uma estratégia lá na frente, né? Você faz um jejum um tempo. Você não faz um jejum a vida toda. Agora eu estou de jejum. Eu vou só, né? É bem complicada essa questão. Então pensem nisso também. O controle, o autocontrole, a estratégia de lidar com o autocontrole. E eu falo sempre para as pessoas também isso. Ao invés de você, quando a pessoa começa uma reeducação alimentar, ela quer trocar tudo. Aí tudo é zero, tudo é light, tudo é diet, né? Tudo muda tudo. Mas às vezes não precisa, porque esses alimentos, gente, são específicos, né? O diet é para o diabético, então não é para todo mundo. E aí a pessoa faz isso só para ficar mais fácil dela pegar ali e comer. E aí eu já comentei isso uma vez com uma mulher. Mas e se você, ao invés de você trocar sua comida pelo diet, por que você não deixa o normal e controla o seu, né, o seu autocontrole na quantidade? Aí ela falou para mim, porque é difícil demais. Então, lidar aqui para ela é muito difícil. Então, que tem acesso às coisas menos calóricas, assim fica mais fácil, né? Mas, assim, é um processo que às vezes volta, né? A pessoa emagrece, volta, emagrece, volta. Então, trabalhar aqui é sempre melhor. Você trabalhar
os seus hábitos, comportamento. E não é do dia para a noite, demora, mas é gratificante, vale a pena. E eu coloquei uma ajuda profissional aqui, igual eu falei, ajuda bastante. Terapia com o nutricionista, né? O nutricionista vê a relação dos alimentos e o terapeuta trabalha essa parte de trauma. O nutricionista comportamental, ele pode até identificar o trauma, mas ele não vai tratar o trauma, que a gente não sabe tratar. Mas identificar, aqui é um gatilho seu, né? Toda vez que acontece isso aqui é um gatilho. Agora, tratar é com o psicólogo. Então, você, indo nessas duas linhas, tem um resultado bem gratificante e para a vida toda, né? E eu coloquei uns horários, pode até passar, Aurani, os horários aí, né? Café da manhã, almoço, lanche e jantar. Essas refeições, esses horários, é para todo mundo, gente? Não. É uma regra? Tem gente que impõe que é uma regra, mas não precisa ser uma regra. O que você precisa é manter seu corpo nutrido, saudável durante aquelas 24 horas. Manteve de forma normal, né, onde você não fez uma refeição com 1.500 calorias, 2.000, 3.000 calorias, né, fracionou de manhã, de tarde, de noite, beleza. Então, não existe uma regra. Muita gente chega a mim e fala, eu tô acima do peso porque eu não tomo café da manhã. Mas não é, gente, nada isolado, nada isolado. Coloquem isso na mente de vocês. Nada isolado faz o processo da obesidade. É todo né, um kit. Eu sempre falo, é um kit todo, é sentimento, é igual eu falo também, não envolve só comida. Então, assim, não é só o café da manhã. Tá tudo bem acordar sem fome. Desde que depois você vai, né, conseguir manter as calorias diárias e os nutrientes diários, né? As calorias que eu digo para você poder andar, para você poder conversar, concentrar, precisa de caloria. E os nutrientes para poder nutrir, né, mais a fundo, as vitaminas e minerais. O almoço, né? O arroz não é tão vilão quanto o povo fala. É vilão para quem? Para o diabético. O diabético não pode comer o arroz. Para ele, realmente, a batata é melhor. Mas é para ele, né? Às vezes uma pessoa saudável age como uma pessoa doente. Ah, não, mas arroz, mas você tem alguma coisa? Não, não tem, então. Né? Tem muito isso, né, Urania? A pessoa parece que quer estar no estado do doente, né? Não, eu não vou comer isso, mas você pode comer, você pode. Então, eu mesma eu como arroz. E eu como mandioca, eu como batata também, só que eu não tiro o arroz. Mas tudo bem, quem é diabético ali, né, com insulina, a batata é melhor, tá tudo bem. Mas saibam que quem não tem problema com diabetes, nem nada, comer na quantidade ideal, não tem nenhum problema. O lanche da tarde, muitas vezes eu passo bolo caseiro com café com leite. Nossa, gente, quanto é aquele olho desse tamanho, mas como assim bolo? Meu Deus, que nutricionista é essa que vai passar bolo? Mas aí, assim, quando eu conheço muita pessoa, eu gosto de saber o histórico dela, né? Se ela é uma pessoa. Gente, eu gosto de bolo, eu sinto falta de um bolinho com café. Eu sou meio assim, sabe? Eu acho que é lá da minha cidade mesmo, um bolinho com café. Eu posso passar a semana sem nada, mas eu sinto falta. Então, por que não, de vez em quando, né? Não vai comer bolo toda hora, é ali no lanche, por que não? E até mesmo porque é interessante você alternar, né? Porque se eu te passar só tapioca e você comer só tapioca, daqui 2 semanas você não aguenta mais ver tapioca. Então, você tem que alternar, tem que ter muita variedade. Isso é muito difícil, eu entendo, mas não é impossível também. É possível a gente adaptar. No começo é mais difícil, depois, hoje eu faço tudo muito fácil, assim, sabe? As pessoas até, nossa, o que você come? Que eu tenho algumas restrições, eu não como carne. Nossa, o que você come? Hoje, para mim, é super tranquilo, leve numa boa. Mas por quê? Porque eu me adaptei. Hoje eu sei o que meu corpo, os alimentos, né? Os alimentos que eu conheço mais, alimentos, coisa que eu não comprava, hoje eu já compro. E então, o bolinho
o melhor caseiro, claro, né? Do que aquele que você vai na padaria e compra aquele pedação, que você não sabe, né, nem quantas, aquele açúcar refinado, claro que é pior. Mas o bolinho que você faz em casa, ali na hora, caseiro, um pedaço, não é o motivo da sua obesidade e do seu sobrepeso. E o jantar também não é errado. Muita gente acha que não pode comer à noite, né? E não é assim. Pode sim comer à noite, desde que você tenha fracionado direitinho, né? Tá com vontade de comer, que seja a quantidade ideal, controlado. E agora, o que que é prejudicial? Jantar uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem refluxo. E aí ela vai comer um prato de comida às 22 horas. Aí realmente vai ser prejudicial, não vai dormir bem, né? Pode passar mal e tudo. Então, essa pessoa a gente retira o jantar, ou então mais cedo, para ela jantar ali às 18, às 19, se ela fizer muita questão. Mas não é errado também jantar, né? Tá tudo bem jantar. Aí vai de cada um, né? Quem tem as patologias, quem tem, quem não tem. E questão de autoestima e bem-estar. Eu falo muito isso, as pessoas acham que é besteira. Ai, mas nossa, o que é que tem a ver, né? Autoestima e bem-estar com nutrição. O que é que essa nutricionista está falando? Para quê, né? Mas é muito interessante, muito importante isso, gente. Só quem vive o processo da reeducação, do acompanhamento, começa a viver assim um mundo diferente, sabe? Você começa a olhar assim, realmente, não é só comida. É comida, é vaidade, é autoestima, é me sentir bem. Quando a gente fala questão de peso, também não é só você ser magro. É você não ter dor no joelho, é você conseguir levantar sem pedir ajuda de ninguém, é você dar conta de amarrar o sapato, né? Sem nenhuma dor, nenhum desconforto. Isso é bem-estar, né? Isso é bem-estar. E autoestima é você ficar bem, como eu atendo só mulheres, né? A gente trabalha muito essa questão de se cuida, olhe para si, começa a fazer coisa de mulher mesmo, um salão, uma unha, né? Quem não gosta, faça o que gosta, compra uma roupa bacana, cuide de você também. Toda vez que a pessoa entra na reeducação alimentar e começa a se cuidar, ela começa a ficar com mais autoestima. Isso já é comprovado, porque trabalha ali a parte hormonal, né? E aí você começa a se sentir mais bonita, você começa a se sentir bem, você acorda bem, seu intestino funciona, vai dando certo. Então, não é só a questão do alimento, né? Não tem como no acompanhamento nutricional falar só de comida. Eu vou falar da sua vida. Tem gente que chora na consulta e tá tudo bem. E eu vou precisar saber, eu sempre falo assim, tem alguma coisa que você queira comentar? Falar que te incomoda? Porque sempre não, a maioria das vezes tá ligado à comida, né? Tá ligadinha ali. Então, é interessante saber. E às vezes as pessoas acham que não tem importância nenhuma isso, mas tem. A questão do sono também, quando a gente fala de higiene do sono, muita gente acha que é besteira, mas é muito importante. Eu sinto, gente, na pele, uma noite de sono. Às vezes não precisa nem ser uma noite inteira, tá? Mas se eu puxar ali 7 horas bem dormidas, daquela que você acorda, você não sabe nem onde você tá, é outro dia, o dia é bem mais produtivo, né? É diferente do que uma noite que você não dorme bem, né? Essa questão. E aí eu sempre falo, a evolução espiritual, mental, né? Não é só emagrecer. Cuide de todo o resto, né? Olhe todo você por inteiro, né? Hoje, qual é a fé que eu sigo? O que eu sinto? Quais são meus hábitos? Como está meu relacionamento na família, com meu marido, com a minha família, com a minha sogra? Tem que olhar um todo. E aí você ajustando esses pontinhos, junto com a alimentação, costuma dar muito certo. Costuma dar muito bom. E é isso. Aqui finalizando, né? Espiritualidade não significa religiosidade, né? A gente não está falando de religião, a gente nem cita religião, mas conexão com você mesma, dentro de si, e com o que lhe dá sentido e serenidade, o que te deixa
em paz, o que te deixa leve. É isso que a gente fala de espiritualidade, né? Independente de religião, mas cada um tem a sua linha, né? E tá tudo bem. É isso. E quais, assim, os conselhos básicos que você daria, Andréa, para uma pessoa que está começando hoje? Hoje ela assistiu essa palestra, ela decidiu, falando, olha, eu preciso, aí ela toma uma decisão, né, busca uma ajuda terapêutica, assim, para ela fazer ao menos começar esse processo sozinha, assim, o que você diria para ela começar aonde, por onde? Então, olhar para si, né? Muita gente chega e está muito acima do peso, inclusive aconteceu isso essa semana. E aí eu sempre pergunto: você sabe o que te fez ganhar peso? A pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver, que não é aquilo, que a gente, profissionais da área da saúde, sabe que não é aquilo. Então, assim, a pessoa nem sabe o que que fez, né? Então, primeiro ponto, é isso mesmo que você quer? Tá determinado? Né? Tá com aquela vontade mesmo de seguir? Começa a olhar para tudo isso. Começa a olhar questão familiar. Tá disposta a ajustar todos os pontos? Ok, é aí que a gente começa, é aí que a gente dá o play. E aí vem a reeducação alimentar, né? Passa o plano e vai ali dando suporte no decorrer do tempo, né? 1 mês, 3 meses, eu tenho 1 e 3 meses. Depende da escolha da pessoa. Então, teve gente que acompanha comigo assim, já tem 2 anos. Então, assim, olhe para tudo, né? Eu te passo o plano, eu te dou suporte, você tira a dúvida comigo em relação à alimentação. Mas você não está bem? É questão de TPM, tudo a gente pode trabalhar nutricionalmente, mas os outros pontos também, olhe para os outros pontos. Anote, escreva, o que que não está legal? Ah, ó, isso aqui não está legal. Estou com H. pylori, estou com essa bactéria, Nutri, o que que eu faço? Ah, vou te orientar lá para o gastro, né? Ah, não tô legal, eu tenho um trauma, eu sofri um abuso, eu tenho um trauma. Vou te orientar lá para o psicólogo. Então, olhe por um todo, né? Não comece só pensando em ser magra e é isso e ponto. Não, tem que olhar todas as áreas da vida. Decidiu? Não, quer ajustar tudo? Relacionamento, né? Alimentação. Muitas vezes a pessoa quer, mas não está determinada. Você passa o plano, aí já, não, entende? Então você tem que estar determinado em saber se é aquilo mesmo que você quer. Esse é o ponto. Se não tiver, então espera seu momento, porque eu acho que, né, muita gente ainda não é o momento. Espera mais um pouquinho, então agora não, eu estou determinada. Existe até uma escala, eu esqueci o nome, essa escala de quem sabe o que quer, né? Ela sabe o que quer, mas não começa. Ela começa, mas ainda não está naquela garra toda. Ela quer, determinou, subiu, é uma escadinha, né? Subiu e quando ela já subiu, alcançou a meta, e aí é só, a gente chama de manutenção. Aí, depois que ela alcançou tudo, que tá bacana, não que não vai ter nada mais também, né, Aurani, que a vida vai ser lírios no campo, não. Mas quando vier alguma situação, você já sabe lidar ali, né, com a situação. É isso, eu ia falar para saber, olhar todos os pontos e saber mesmo se você está alinhada, está determinada a ajustar tudo. Não, é isso que eu quero, junto com a nutrição. Vou te passar a parte nutricional, mas eu posso identificar e te falar, ó, olha isso aqui, olha esse lado, aqui não está legal. É isso. E o que que você, assim, qual é uma, nessas pessoas que você já entrevistou, né, que já fizeram tratamento com você e tudo mais, qual que você acha que é a questão principal que leva a pessoa à obesidade? Ou acima do peso, ou sobrepeso, ou o que seja? Então, hoje em dia eu acho que é ansiedade. Ansiedade e depressão, né? Mas depressão eu nunca lidei no consultório, não, com depressão. Mas ansiedade nas mulheres está muito maior do que, vamos colocar aí 10 anos, 10 anos não, que eu não era formada ainda, mas vamos colocar aí 5, 7 anos atrás. Cada ano eu estou percebendo que está aumentando. E até 2030 dizem que vai aumentar mais os casos, né,
de ansiedade. E eu vejo, mas é comprovado mesmo, que é mais em mulheres. As mulheres têm mais ansiedade que os homens. Então, o ponto que pega no comportamental, inclusive, eu até quis trabalhar essa questão, eu quero menopausa também, saúde da mulher, menopausa, mas o ponto da ansiedade é o que pega no momento. Pois é, e mais uma vez a comprovação de que é emocional, não é? Então, a questão, eu fico assim, né? Eu vou em eventos, aí o evento é sobre vendas, aí o evento é sobre gestão, o evento é sobre nutrição, o evento é sobre, sei lá, contratação. Aí toda vez chega no final do evento, o assunto volta para o emocional. O assunto volta para a consciência, volta para as crenças limitantes, volta para a motivação. Qual é a motivação? Qual é o ganho secundário? O que faz você viver aquilo ali que você está vivendo? Né? Então, para mim, hoje, autoconhecimento, todo ser humano fez 14 anos deveria fazer terapia, porque a gente já não ia levar um monte de crença para a vida adulta. Com 14 anos, você já ia eliminar muitas coisas e todo ser humano deveria fazer. Porque ao você se compreender, né, como a Andrea trouxe aí, né, ela faz uma avaliação geral na pessoa, ela não vai ali assim, não, o seu problema é que você come muito arroz, então é só isso, vai tirar o arroz da sua comida. O seu problema é que você janta muito tarde, então tira a sua janta e está tudo resolvido. Não, não é assim, né? O ser humano, nós temos ali várias áreas que englobam a nossa vida, né? Sim. Muitas vezes, as mulheres, inclusive, que são casadas, que estão dentro de relacionamentos, ou que buscam relacionamentos, muitas vezes ela tem uma baixa de autoestima tão grande que ela acaba, como a Luísa Rey trouxe lá, né, nos exemplos, ela acaba tendo sobrepeso, porque ela tem medo de alguém se apaixonar por ela, tem medo de alguém se aproximar e querer um relacionamento com ela. Ela tem medo de alguém que chega e fala assim, nossa, fulana, hoje você está muito bonita. Eles falam, não, é só assim, é só um vestidinho aqui que eu paguei R$ 20 que eu estou usando. Não, são os seus olhos, né? Não, entende? Então, assim, todos os assuntos, todas as áreas na nossa vida se voltam para o emocional, não tem jeito. Tudo que eu desejo criar na minha vida, tudo que eu desejo viver na minha vida, eu tenho que criar na minha mente primeiro, né? Então, vamos para a nossa técnica, agradecendo aqui a Andréa Oliveira, sigam ela lá, Andréa Oliveira, nutricionista, ela tem um trabalho, um pacote completo, que analisa todas as áreas, né? Vai lá e tira dúvida com ela, vai lá e bate um papo com ela, com certeza, eu imagino que talvez seja o que você esteja procurando, né? Vou parar aqui a apresentação. E vamos lá, então, nesse momento, fazer a nossa técnica, o nosso exercício. Vou pedir com que você se sente de maneira confortável, que você, se você tiver com alguma coisa em mãos, tiver de óculos, solte essas coisas, né? Deixe aí sobre a mesa, onde você estiver. Sente-se de maneira confortável, descruze as pernas, descruze os braços, os dedos, e se coloque aí de uma maneira bem confortável. Inicialmente, nós vamos fazer de olhos fechados, vamos fazer um exercício de respiração por 3 vezes. Então, primeira vez, respira bem fundo, a capacidade máxima dos seus pulmões, segura um pouquinho e solta, bem devagar pela boca. Até sair todo o ar. Segunda vez, segura, solta. Bem devagar. Terceira vez, respira fundo. Segura, solta. E relaxa os ombros, relaxa as costas. Esse exercício de respiração por 3 vezes, dessa forma,
Você pode usar a qualquer momento do seu dia, para você soltar aquela tensão dos ombros, a tensão do rosto, dos braços e das pernas, da coluna, porque muitas vezes a nossa vida não flui porque a gente fica muito tenso, a gente não permite as coisas, as energias fluírem, não é? Então, use sempre o exercício de respiração para você trabalhar o estado de presença, como a doutora Ellen coloca, né? Trazer a atenção plena para o momento, estar de verdade presente fazendo o que você está fazendo. Então, nesse instante, se sentindo bem calma, bem tranquila, relaxada, permitindo as energias fluírem, eu quero com que você se oriente, leve a sua atenção para o seu corpo neste momento, especialmente nas áreas que você costuma sentir um peso, um incômodo, que pode ser não só de sobrepeso, mas de qualquer outra coisa. Então, a sua barriga, os seus ombros, o seu peito, as suas pernas. Leve a sua atenção para o seu corpo, especialmente para aquela área, ou para aquelas áreas, né, que traz para você um peso, traz para você um incômodo. E eu quero com que você se pergunte nesse momento, se essa parte do meu corpo pudesse falar, o que ela diria? Se essa parte que me incomoda, que eu sinto aquele peso, se essa parte do meu corpo pudesse conversar comigo, o que ela diria? E se pergunte, né, qual emoção parece estar guardada aqui, nessa parte do meu corpo? É uma tristeza? É uma raiva? É um medo? É uma rejeição? É uma solidão? É uma incapacidade? Uma insegurança? Uma baixa autoestima? Uma desaprovação? Se permita sentir. Sinta. Peça com que o seu subconsciente, o seu inconsciente, possa te trazer essa revelação. Qual é a crença, qual é o sentimento, qual é a emoção negativa guardada aqui, nessa parte do meu corpo, nessa parte onde me incomoda, me traz um peso. E escolham uma palavra ou uma imagem que represente essa emoção. Então, qual a imagem que representa essa emoção que você detectou que está guardado ali naquele ponto que te traz um peso, um incômodo? Escolha uma imagem ou escolha uma palavra que defina esse incômodo, que defina esse peso. E de forma que simbólica, mas altamente poderosa, eu quero com que você, nesse momento, novamente respire profundamente. Coloque a sua mão sobre essa parte do corpo que te traz esse peso, esse incômodo, e que trouxe essa emoção ou essa imagem, essa palavra que define essa parte. Eu quero com que você coloque a sua mão sobre essa parte do corpo e agora você vai dizer aqui junto comigo mentalmente: eu reconheço você. Eu não preciso mais carregar esse peso sozinha. E eu escolho soltar. Converse com essa parte do seu corpo. Sinta essa energia, sinta uma autoconfiança, um poder de decisão, da certeza que é possível mudar qualquer coisa, e diga para essa parte do seu corpo: eu te vejo, eu reconheço você. E eu não preciso mais carregar esse peso sozinha. E eu escolho soltar. Eu escolho soltar. Eu escolho soltar. E rapidamente se abre uma tela mental à sua frente, onde você enxerga a vida ideal, a vida perfeita, física,
que você deseja. Como é? Como você estaria vestida? Como seria seu cabelo? Como seria sua... que ambiente você estaria? Como que você se enxergaria? A sua vida ideal, a sua vida perfeita. Que nesse momento a sua consciência te mostra, te apresenta, te revela. Olhe para isso e agradeça. Olhe para isso e sorria. Olhe para isso e diga para você mesma: eu vou mudar. Eu vou buscar o entendimento. Eu vou alcançar essa realidade. Eu desejo. Eu me apoio. Eu me aceito. Eu me amo. E eu busco essa realidade. Tire uma foto dessa imagem ou grave um videozinho. Guarde do lado direito do seu cérebro, onde sempre você pode ir lá buscar esse sentimento, essa energia, essa frequência, para que tudo que você precise fazer, começando com o primeiro passo, você já tome essa iniciativa a partir de hoje, para chegar até essa transformação, essa realidade. Porque somos seres abundantes, somos seres ilimitados. Temos uma consciência divina capaz de criar qualquer realidade. Basta você acreditar. E com o sentimento de mais pura gratidão, a gente vai voltando, abrindo os nossos olhos, retornando aqui para a realidade onde estamos, respirando fundo, acolhendo essa emoção, esse sentimento, e de verdade agradecendo muito, né, pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos estar num ambiente onde quem está aqui quer mudar, melhorar, né, quer ser um ser humano melhor, e tudo isso é possível quando a gente decide. Então, nesse momento, eu agradeço todas vocês por estarem aqui, as alunas da CLA, né, que mais uma vez participaram aqui desse momento com a gente, espero ter contribuído em trazer aí muita clareza e ações e reflexões para a sua próxima semana, para o seu próximo mês, e principalmente para despertar em você o desejo de se amar e de se aceitar, porque com isso a gente atrai tudo que há de melhor para nós. Então, muito boa tarde, muita gratidão a todas. Tchau, tchau.